Olá, tudo bem? Sou o professor Marcos Roberto e vamos falar aqui, continuar falando sobre a pedagogia em instituições não escolares aí, ok? Bom, Tiné e Ataíde, eles reforçam a ideia de que o labor do pedagogo perpassa as práticas de cunho educacional no ambiente escolar. Diversas atividades podem ser desenvolvidas pelo profissional, visto que todos os momentos podem ser decisivos no processo de ensino-aprendizagem, tanto de crianças como de adultos. Enquanto atestamos as ideias acima tratadas, Prado, Silva e Cardoso afirmam que o campo de atuação do pedagogo ele é tão vasto quanto as práticas educativas na sociedade. Onde houver prática educativa intencional, haverá pedagogia. Desta forma, não se deve associá-las a intenções políticas ou prática alienadora de massas. Diante disso, pode-se dizer que há tempos que a escola deixou de ser o único campo de atuação de um pedagogo, de uma pedagoga, A pedagogia em espaços não escolares pode se concretizar por qualquer prática educativa que venha despertar e desenvolver no sujeito conhecimentos que o humanize, tornando-o um cidadão crítico e emancipatório, buscando desenvolver todos os aspectos que possibilitem essa educação, independente do espaço em que esteja atuando. Essa área de atuação tem se ampliado cada vez mais, trazendo várias possibilidades para o profissional da pedagogia. E a sua função deve ser sempre pautada pelo conhecimento científico, ou seja, esse ou essa profissional tem a possibilidade de desempenhar suas funções em vários locais, sendo esses espaços escolares ou não, A pedagogia, ela é aliada em qualquer área que demande conhecimento pedagógico. Mas vale ressaltar que nesta perspectiva necessita de controle emocional e constante formação para desempenhar um bom trabalho. Partindo do conceito de que a aprendizagem acontece em vários espaços nos quais a função do educador ou da educadora é indispensável, em qualquer ambiente, escolar ou não escolar, é necessário que o profissional ou a profissional tenha preparo para lidar com a prática pedagógica sistematizada ou não. Como apresentado, essa prática pedagógica esteve por muito tempo restrita somente ao campo escolar, restringindo a atuação do professor ou da professora somente à sala de aula. Apesar disso, à medida que a evolução da tecnologia modificou a sociedade, a educação também passou por mudanças necessárias, surgindo novos saberes que exigem maior capacidade e habilidade destes e destas profissionais aí. Na resolução do Conselho Nacional de Educação, número 1 de 2006, evidencia-se que, além da formação docente, o pedagogo ou a pedagoga está habilitado para atuar nas diferentes áreas que necessitam do conhecimento pedagógico, pois este profissional ou esta profissional irá exercer sua função através da educação, com a formação de sujeitos, respeitando seus conhecimentos prévios e com o comportamento dos indivíduos fora e dentro do âmbito escolar. De acordo com essa mesma resolução, no artigo 5º, descreve lá: o egresso do curso de pedagogia deverá estar apto a trabalhar em espaços escolares e não escolares
na promoção da aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, em diversos níveis e modalidades do processo educativo. Pois este profissional irá exercer sua função através da educação com a formação de sujeitos, respeitando seus conhecimentos prévios e com o comportamento dos indivíduos fora e dentro do âmbito escolar. De acordo com essa mesma resolução, também no artigo 5º, é o que está escrito. Sendo assim, a ação pedagógica no espaço não escolar está relacionada às atividades que envolvem trabalho em equipe, estratégias, planejamento, formação pessoal e profissional, orientação, coordenação, sendo que o objetivo principal desses atos visa as transformações de cada indivíduo. Para que essas mudanças aconteçam e sejam ativas, é necessário que o pedagogo ou a pedagoga seja um mediador competente ou uma mediadora, competente. Ou seja, por conta das modificações que a sociedade passa, as competências deste e dessa profissional precisam ser reestruturadas e suas práticas sejam diferentes e eficazes para a instituição ou meio em que atua. A literatura aponta, até o momento, algumas áreas não escolares em que o pedagogo e a pedagoga podem atuar. Dentre elas destacam-se aí a pedagogia hospitalar, a pedagogia empresarial, a pedagogia social e a pedagogia jurídica, A pedagogia hospitalar está voltada à educação de crianças e adolescentes que, por alguma razão, tiveram a saúde afetada, e estão hospitalizados. A criança, mesmo doente, necessita de um atendimento integral, de uma intervenção global e integral da educação. Menezes alega que a atuação do pedagogo no espaço hospitalar se refere a fruto do reconhecimento oficial de que, independente do período de hospitalização, os educandos em situação de internamento têm garantido o direito à educação. Logo, o papel do profissional é garantir que, mesmo durante o período em que o paciente se encontre hospitalizado, dê continuidade à sua formação educacional. Sendo assim, o pedagogo e a pedagoga unem-se aos profissionais da saúde, à família e à escola para juntos superarem as dificuldades ocasionadas pelas doenças, buscando promover ações de estudo dentro do próprio espaço do hospital. Segundo Matos e Mugiati, muito há pela frente, considerando suas novas vertentes que aí estão para se associarem aos primeiros esforços que, certamente, servirão de base angular para uma edificação sólida, com a consistente participação de todos, em prol daquelas crianças e adolescentes que têm direito à saúde, mas também têm direito de se educar. Essa polêmica realidade de ordem política, social, psicológica e educacional, com imensuráveis dimensões, veio assim se constituir em incontestes argumentos à necessidade de se buscarem alternativas de complementação e aprimoramento científico. A pedagogia hospitalar representa a segura resposta ao desafio que se instalou. Pode-se ressaltar dessa forma que a pedagogia é muito importante para a área hospitalar, pois a mesma visa garantir uma melhor qualidade de vida aos pacientes, assegurando aos mesmos um possível contato amplo com a educação. Já a pedagogia empresarial,
tem o propósito de qualificar os pedagogos para os processos dentro das empresas, possibilitando o crescimento intelectual de seus funcionários. É nessa perspectiva que Ribeiro destaca que o profissional desta área implanta programa de qualificação, requalificação, ou requalificação profissional, produz e difunde o conhecimento, estrutura o setor de treinamento, desenvolve programas de levantamentos de necessidades de treinamento, desenvolve e adapta metodologias da informação e da comunicação às práticas de treinamento. O pedagogo empresarial é um profissional multifacetado, um profissional especialista que trabalha com pessoas para a aprendizagem e capacitação dos elevados índices de desenvolvimento na produtividade e qualidade do trabalho. Desenvolvimento de conhecimentos pessoal, intelectual, social e afetiva que atendam ao mercado de trabalho. Sendo assim, o pedagogo precisa ter suas competências cada vez mais ampliadas. É necessário que as particularidades dos indivíduos sejam esclarecidas para que dessa forma o pedagogo consiga aplicar de forma significativa suas habilidades fora do ambiente escolar. Assim, a pedagogia empresarial tem o intuito de oferecer suporte à estruturação das mudanças, ampliação e aquisição de conhecimento no espaço organizacional. O profissional de pedagogia empresarial, como instrumento de educação empresarial, surge para promover a reconstrução de conceitos básicos, como criatividade, espírito de equipe, etc. Dentro da pedagogia social, ela é uma reflexão pautada, a pedagogia social ela é uma reflexão pautada na ação para a transformação, ou seja, como agentes sociais de mudança. Um trabalho vinculado à família, à comunidade, à cultura, à sociedade. Nesta área, o trabalho do pedagogo ou da pedagoga ganha um novo caráter em que sua função política e social, como formador de indivíduos, ela é acentuada. O profissional não tem alvo, ou seja, não tem como alvo ajudar o educando a conceber as informações de forma sistematizadas, mas sim torná-lo autônomo o suficiente para ser capaz de problematizar a realidade à sua volta, fazer críticas e compreender o mundo para construir sua própria vida baseada no ambiente em que está inserido. Quanto à formação em pedagogia, ela é essencial para o exercício da sua profissão, dando a possibilidade de ser vista de forma mais ampla. Já a pedagogia jurídica é onde o pedagogo e a pedagoga eles são os profissionais que podem atuar em várias áreas para uma ação educativa direta ou indiretamente ligadas à formação humana previamente marcantes em sua contextualização histórica. A função do educador na área judicial é de assessorar atividades de ensinos, pesquisas e extensões, devendo realizar perícias, judiciais ou não, cabendo ainda supervisionar, fiscalizar e desempenhar atividades técnicas na sua área de competência e em suas especializações. O ingresso do pedagogo ou da pedagoga na área jurídica é baseado em acontecimentos legais relevantes que demandam a inserção de assistentes sociais, psicólogos e pedagogos, com o intuito de analisar da melhor forma tanto os casos pequenos e médio potencial ofensivo, quanto os casos de maior complexidade. O profissional pode atuar em áreas como acolhimento, atendimento inicial, monitoramento do acompanhamento, palestras mensais, finalização do processo,
encaminhamento escolar para aqueles que manifestam o desejo de retomar os estudos, encaminhamento para a rede de serviço, contato com as instituições que recebem os cumpridores, qualquer incidência no decorrer do processo. As áreas aqui apresentadas demonstram que o pedagogo ou a pedagoga possuem, pela natureza de sua formação profissional, habilidades que facilitem o trabalho em espaços que não sejam exclusivamente dentro da escola, pois detêm de facilidade para se expressar, lidar com as pessoas e traçar estratégias para trabalharem em grupos. Para Frison, o pedagogo gerencia muito mais do que aprendizagens. Gerencia um espaço comum, o planejamento, a construção e a dinamização de projetos, de cursos, de materiais didáticos, as relações entre o grupo de alunos ou colaboradores. Isso significa que não basta possuir inúmeros conhecimentos teóricos sobre determinado assunto. É preciso saber mobilizá-los adequadamente. O pedagogo ou a pedagoga possui uma ampla visão de atuação voltada para o sujeito e o ambiente social, fazendo dele um profissional competente e com formação para lidar com qualquer tipo de situação. É sempre importante trabalhar em conjunto, com outros profissionais para assim ter condições de atender todos os sujeitos da melhor maneira e intervir sempre que possível, mostrando necessário o exercício pedagógico em qualquer espaço, desde que os objetivos fundamentais sejam o ato da formação humana. O pedagogo ou a pedagoga pode também atuar em penitenciárias, tanto na gestão como na docência. Para atuar em penitenciárias estatais. Para atuar nessa área, é importante que o pedagogo ou a pedagoga tenha experiência com a educação de jovens e adultos, a EJA, visto que o público a ser atendido é adequado a essa modalidade de ensino. O pedagogo ou a pedagoga pode também atuar em empresas de consultorias educacionais ou manter sua própria empresa. As empresas de consultoria educacional são muito requisitadas atualmente. Nessa área, o pedagogo ou a pedagoga será responsável pelo planejamento pedagógico da instituição, diagnosticando os pontos fracos e os pontos fortes da empresa, para, a partir daí, propor projetos de intervenção e de gestão pedagógica, objetivando a otimização do ensino ofertado. O pedagogo ou a pedagoga pode atuar, por exemplo, na produção e na revisão de materiais didáticos para a educação infantil, ensino fundamental e médio. Com o crescimento da modalidade de ensino à distância, a produção de materiais didáticos e com linguagem dialógica tem sido muito requisitado por instituições escolares. Pode atuar em empresas de publicidade por meio de produção de conteúdo digital, voltado para o público infantil ou o público infanto-juvenil, por exemplo. Sabe-se que a educação é compreendida enquanto uma forma de desenvolvimento muito importante para a sociedade. Assim sendo, Ortega e Santiago nos afirmam que é por meio dela que o homem se humaniza mediante as ações formadoras educativas que são desenvolvidas diante da coletividade e seu maior papel é o incentivo aos processos emancipatórios, permitindo ao homem exercer sua cidadania com seus deveres e direitos. Nesse contexto, encontra-se o pedagogo e a pedagoga, profissional que, como apontado, não está restrito ao campo escolar, visto que está habilitado a assumir papéis de importância no desenvolvimento do ser humano e do meio social em que está inserido. Para tanto,
Na execução do trabalho em espaços não formais, exigem-se algumas especialidades, né? Tanto na sua formação quanto em sua atuação direta ou indiretamente, relacionado aos processos de transmissão e absorção de saberes. Dessa forma, os desafios tornam-se enormes diante da realidade em que está incluído, devido às demandas das novas gerações. De acordo com Von, Simpson e Cielo, a educação não se restringe meramente ao espaço escolar. O pedagogo ou a pedagoga devem apresentar uma formação complementar para trabalharmos extramuros escolares, né? Contemplando conhecimentos que ou a levem a conseguir atuar tanto em processos educativos e pedagógicos, como em qualquer outro processo que esteja voltado ao ensino. Mediante as novas demandas sociais, tem-se visto e encontrado pedagogos em hospitais, ONGs, empresas, emissoras de transmissão, associações, né, entre outros aí. Diante disso, percebe-se que o campo de atuação do pedagogo e da pedagoga tem adquirido um novo cenário, o que permite e possibilita a quebra de paradigmas dentro de sua formação. Sendo assim, o pedagogo e a pedagoga passa a atuar com profissionais de outras áreas, em que muitas vezes podem encontrar conflitos que precisam ser superados, né, para que a educação aconteça de forma significativa. Fica evidenciado, então, que o campo de atuação do pedagogo e da pedagoga é bastante diversificado, mas que há ainda, né, a falta de informações e também certo preconceito no tocante à função desse ou dessa profissional fora do ambiente escolar. É imprescindível que o pedagogo ou a pedagoga haja de forma responsável na transmissão de conhecimentos curriculares em espaços formais e não formais, conforme afirma Ortega e Santiago, né? Por fim, compreende-se que a importância desse profissional ou dessa profissional, né, fora do ambiente escolar, exige a responsabilidade de conquistar seu espaço para ser visto como um profissional ou uma profissional que podem, né, exercer suas funções em diversos ambientes, sejam eles formais ou não, né? Então, por enquanto é isso. Forte e caloroso abraço.